Abre a sua Bíblia. Você rápido, tá? Pastor, não fala isso. Você rápido. Juízes. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler 1 aí, depois a gente vai para o 7, o versículo 1, né? 1 ou 2, não sei. Depois a gente vai para o capítulo 7, para o capítulo seguinte. Deus vai falar contigo, amém? Eu tenho uma palavra hoje de ânimo para você. Amém? Diz assim o texto, ó, Juízes 6:1. Glória a Deus. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos Deus, os entregou nas mãos dos midianitas. Verso 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Volta aí, volta no 2. Vamos lá. Deixa aí. O verso 1, ele está dizendo o quê? Mais uma vez o povo de Deus fez o que era errado diante de Deus. Né? Então, quando nós fazemos alguma coisa que é errado diante de Deus, o que acontece, gente? O inimigo vem. E aí? E ele começa a destruir aquilo que, porventura, nós ganhamos ou construímos com a permissão e com a ajuda de Deus. Então, todas as vezes que Israel perdia, era quando eles desobedeciam. Então, você que está me vendo, você quer vencer nessa vida? Então, obedeça e continua obedecendo. Eu entrei aqui no grupo da igreja e vi que no início do culto, na live, né? Tinha pouca gente vendo, bem no início tinha 3. Aí eu fui, dei uma bronquinha assim e tal, aí aumentou, foi para 19 e tal, eu espero que tenha mais gente. Mas por que eu dei a bronca lá no grupo da igreja? Porque eu amo essa igreja, eu quero ver as pessoas bem. E eu sei como é que o diabo trabalha. Então a pessoa já não vem no culto presencial porque não pode, né? Amém, gente? E aí ela tem a oportunidade de ver online, ela também não vê. E aí ela está ali acomodada. E parece que não. Mas quando você não está em comunhão, por isso a importância da comunhão, e antes de começar o coronavírus, de fato, eu tenho uma mensagem dessa gravada, eu falei que eu brinquei no negócio de cotovelo assim, lembra? Eu falei que era um jeito do diabo a tirar a comunhão da igreja. Vocês sabiam que essa semana, eu acompanho tudo, anota bem o que eu estou falando, o presidente vai vetar, em nome de Jesus, o presidente Bolsonaro vai vetar isso aí. Eu vou falar aqui para vocês, pode pesquisar aí, eu não sou maluco. Essa semana, a Câmara dos Deputados Federal, lá em Brasília, aprovou uma lei, dando autoridade aos síndicos dos condomínios a entrar na casa dos moradores e parar, embargar uma reunião que eles estejam fazendo, seja ela qual for, dentro da casa. Adivinha de que eu lembrei? Alguém lembrou aí? Do GC. Tem igreja aí da célula, do grupo familiar, do grupo de crescimento, né? Eles não tocaram nesse assunto, mas tem a ver. Então, você não vai poder mais, se você morar num condomínio e o síndico cismar, você não pode reunir, Alain, na sua casa. Você não pode reunir na sua casa as pessoas que você ama, não vai poder. Eu falei desde o início, desde antes de começar, o diabo tem uma arquitetura para destruir
as famílias, a comunhão e a igreja. Porque quando você não se relaciona, a sua imunidade baixa, fica baixa. E o coronavírus entra em você com mais facilidade. Seu emocional fica ferido. Então é toda uma artimanha. Pode pesquisar lá, eu não sou maluco. Mas graças a Deus o nosso presidente, pelo menos temente a Deus, parece que ele é. E ele vai vetar esse treco, em nome de Jesus. Estão querendo impedir dentro, agora é nos condomínios, daqui a pouco vai ser para as casas de rua. E agora a desculpa é o corona. Não, depois que passar a epidemia, vai voltar ao normal. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. As leis para serem constituídas é difícil. Quando vocês acham que eles vão revogar assim de maneira fácil? Vão dar um jeito lá de fazer uma PEC, alguma coisa? Pastor, e por que hoje o senhor quis falar do Gideão? Porque se a gente, nós, igreja, nos mantermos firmes, obediente a Deus, se nós nos posicionarmos, amém? Agora eu me posiciono. Se eu ver alguém falando bobagem aí na internet, principalmente que eu conheço, eu vou lá. Porque os que são contra, fica falando e escrevendo. Eu não vou ficar calado. A minha fé, o meu posicionamento, família, Deus, no que eu acredito, entendeu? Eu vou me manter firme. Ah, pastor, mas o senhor não tem essa relevância toda, mas alguém está me ouvindo. Sempre tem alguém. Se a gente se calar, a coisa vai piorar. Estou falando para você sair arrumando briga com ninguém, não. Mas é dizer, não, eu creio no que está na Bíblia. Eu creio na família. Eu creio no meu direito de receber quem eu quiser na minha casa. Eu quero ser livre na rua, por onde eu andar. Está escrito isso. Né? Eu quero ser livre. Quero também ser consciente. Amém? Consciente. Igual eu vi um idiota aí, do lado de uma senhora, dizendo que a avó dele, no hospital, ela já, com aquele oxigênio, tirou uma foto e falou assim: eu faço o que eu quiser da minha vida, eu estou sem máscara, problema. Isso é um idiota. O cara está do lado de uma senhora que pelo jeito é alguma coisa de Covid, tira uma foto do ladinho dela e diz que ele é o Will Smith, né? Guerra Mundial Z, não pega em mim. Sem contar que ele pode estar colocando nela também. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Gideão aqui, olha, você vai ver que eu vou falar. Ele se posicionou. Ele não deixou o diabo interferir na vida dele, que é representado pelos midianitas. Ele não deixou. Vocês estão me entendendo? Ele olhou e disse assim, ó. Eu li o que aqui no 2, ó. Os midianitas dominaram Israel. Dominaram. Os governantes aí querem dominar a nossa vida. Quer dominar, tirar o nosso direito de ir e vir. Quer dominar a nossa vida. Não sou nenhum idiota, tipo a minha mãe. Eu falo para minha mãe, mãe, está fazendo sol. Vai lá tomar um solzinho, vitamina D, diz que é bom, vai lá pro terraço. Eu ligo para ela. Entende? Agora o que diz, os midianitas dominaram Israel. Por que dominaram? Porque Israel virou as costas para Deus, começaram a desobedecer, a viver uma vida promíscua. E está escrito o que lá em Gálatas?
Capítulo 6, Acho que é. Está escrito o que lá? De Deus não se zomba, não vos engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não pense que esses caras que estão plantando essa covardia, né? Eu sempre soube que governador nenhum, nem prefeito está preocupado. É mentira. Nunca se preocuparam com ninguém. Entende? Aí hoje eu vi aí que o governador do Rio pegou os ventiladores lá, o negócio de respirar, né? Do Maracanã e levou para inaugurar o de Niterói e São Gonçalo. É muita canalice, né, cara? Eu estou preocupado. Tá nada. A sua confiança tem que estar em quê? Em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Você precisa reagir. E eu vou aproveitar e vou dizer uma coisa, né? Se você tiver alguém passando uma dificuldade na sua casa, na sua família, seja por Covid ou por outra coisa, arregaça as mangas, não deixa essa pessoa perecer, morrer. Não deixa piorar a situação dela. Amém? Minha esposa começou a passar mal umas 2 semanas atrás. E ela começou a passar mal e tal. Meu irmão, eu orei por ela, mandei o mal embora, ela ficou melhor. Depois ela sentiu falta de ar de novo, mandei embora, ela ficou melhor. E eu virei para ela e falei assim: não vou deixar você morrer. Hã? Vamos lá ver o que é para ser feito. Hã? Liga para um, liga para o outro, liga para a Késia, tal, pá, médico, qual é a receita? Azitromicina com amoxicilina de 8 a 8 horas, azitromicina 1 por dia, 5 dias. Se o médico receitasse hidroxicloroquina, bota para dentro, Thalita, bota para dentro esse negócio, eu quero você viva. Eu vou partir para cima. Eu não vou deixar piorar, para depois ela não ter mais jeito, levar para o hospital e ser entubada e não voltar mais. E eu comecei a orar e orar, fiquei de joelho na frente dela, pedi a Deus. Minha filha chorou, pediu a Deus para a mãe dela não morrer. Mariana, de 8 anos, nós caímos para dentro. Entende? Ela liga para cliente, ela fala com o cliente, ela luta. E aí eu vou lá, atendo o cliente, ganho meu dinheiro. E aí, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu sou o Gideão. Eu não vou deixar o diabo levar a minha grana e nem a minha paz, e nem a vida, nem a saúde da minha mulher. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Ah, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Depois vai para um hospital aí, carniceiro aí, eu quero saber, quero ver. Deus que me perdoe. Eu sei do que eu estou falando. Pessoal da saúde aí conta. Que os enfermeiros às vezes não querem atender. E não estou tirando a razão deles não. Com medo de pegar. Fica um empurrando para o outro. Eu sei o que eu estou falando. Se alguém já foi no médico esses dias aí, o médico atende de longe e pergunta assim, ó, como é que você está? Está sentindo o quê? Ah, febre, falta de ar, não sei o quê. Ele nem, é de longe que ele fala. E já receita lá, é de longe. Estou dizendo que ele está errado não. Entendeu? Deus remédio a minha esposa. Liguei, mandei ela ligar para a Késia, mandei ela ligar para a Raquel. Raquel teve um probleminha aí, né? E aí, ela falou, o importante é imunidade, é muito legume, muita fruta, pá, vitamina C, não sei o que, não sei o que. Na mesma hora, falei, amor, fica aí em casa, mas ele dizendo, ela ia ficar mesmo? Fica aí em casa aí que eu estou indo lá comprar legumes lá e fruta e tal. Eu já cheguei fazendo laranjada e fazendo isso. Comprei aquele Cebion, né? Redoxon, sei lá. E comprei o genérico, mais barato. Um nome lá esquisito. Demora efervescente pra caramba. Demora 2 horas. O negócio parece que nem ferve, cara. Né? Mas eu comprei. Toma esse negócio, 1 por dia. Vambora, o remédio que receitaram aí. Cai pra dentro.
come mais um pouquinho, come uma fruta, bebe. Aí ela, ai, não estou conseguindo comer, fui na rua, comprei água de coco. Aí ela bebeu bem, eu falei, vai hidratar e vai te dar força, vamos embora. Aí o pessoal da água de coco, de novo, tudo bem? Eu, de novo, me dá mais uma garrafinha aí. Aí voltei de novo, mais uma garrafinha. E de novo você aqui, eu falei, tu vai ficar rico, mas a minha mulher vai viver. Que isso, pastor, água de coco que cura? Não, mas fazia parte de um contexto. Né? Tem que lutar por aquilo que você acredita. E eu passei sufoco, tá? E a mulher ficava dormindo assim, tipo morta, desmaiada. Aí eu ia lá com medo de acordar ela, porque ela estava descansando. E aí eu ficava olhando para ela, né? Olhando. Meu Deus, será que ela morreu? Está amarrado? Aí quando ela estava num jeito assim, uma posição que eu vi o peito dela subindo assim, descendo, respirando. Aí eu, tá viva. Quando ela estava numa posição que não dava para ver. Aí eu ficava, meu Deus, ela tem que se mexer. Aquele negócio para se ajeitar na cama. Aí ela se mexia assim, eu, glória a Deus. Está viva. Pastor, mas o senhor é pastor cheio de fé, mas eu sou ser humano. Eu tenho um sentimento, é a minha mulher. Eu falei, não vou perder minha mulher, meu irmão. E aí, pastor, se ela piorasse, eu levava ela para o hospital. Mas era oração direto. Sai. Eu venho cá, deixa eu orar. Em nome de Jesus, sai. Você está melhor, ela? Tô respirando melhor, glória a Deus. Toma agora o suco, vai. Toma agora a água de coco, toma. Isso. Agora toma o efervescente de quinta linha de produção. Vai funcionar. Bebe aí. Água de coco, vamos lá, suco de laranja. Meu irmão, ela nunca bebeu tanto suco de laranja, de limão. Suco de limão com inhame. Eu só olhando na internet o que era bom para imunidade e tal. Eu, vambora. Inhame cru com limão. Eu tomo esse negócio. Eu ia na cozinha, um mel que eu trouxe de Minas, misturava o mel assim, espremia um limão inteiro, misturava o mel, tipo cachaça, mas sem cachaça. E botava aquele, tipo um dedo assim, é bom que ela topava tudo, né? Aí eu, bebe aí, meu amor, esse negócio vai ser bom para você, sei lá, ruim não vai ser. Vambora. Aí ela dava aquela talagada, isso, agora, aí eu falava para ela, não joga pro santo primeiro não, hein? Não é cachaça não, vambora. E ela bebia aquele negócio, é sério, eu estou falando sério, aconteceu essas paradas, do santo está amarrado. Eu falei essas paradas para ela. E eu toda hora de madrugada, amor, eu via que ela estava uma acordada, amor, você está bem? Aí ela, tô bem, tô melhor. Aí eu, mas você não está nem aguentando falar direito. Ela, não, fica tranquila, amor, eu não vou morrer não. Eu, meu Deus, mas com essa tosse aí, tu não vai morrer? Está amarrada, ela, não vou morrer. E eu fui cuidando dela. No terceiro dia do remédio, ela já estava melhor. Do remédio de tudo, né? No quarto dia, Aí no quarto dia, né? Do quarto para o quinto dia, ela, de madrugada, consegui respirar. Que ela não conseguia respirar profundo, né? Não conseguia, limitado. Forçasse, tossia. Aí ela, essa madrugada eu acordei, eu respirei fundo. Eu falei, caramba, então você está ficando bem. Porque ela não estava comendo ainda. Eu falei, eu conheço a minha draguinha. Enquanto não estiver comendo, tem alguma coisa errada. Ela não estava comendo, não conseguia. Comia só um pouquinho que eu obrigava. Aí eu consegui respirar a noite profunda. Ela consegui várias vezes. Eu, caramba, que legal. Então respira aí agora. Ela. Eu, hein, caramba, mas tu não conseguiu. Aí ela, não, mas eu tenho certeza, de madrugada eu respirei fundo várias vezes. Falei assim, amém, tá ficando boa. Tá ficando boa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu vou lutar. E o que Gideão fez? O que Gideão fez? Vamos lá, continuar? Aí ele diz, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Quer dizer, o povo de Israel estava com medo e se esconderam, né? E o que não teve medo foi quem, gente? O Gideão. Então, quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Os valentes.
Sempre foi assim, toda a história. Amém? Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é os tímidos de tímido assim, aquele tímidozinho. Entendeu? Não. É os que não têm coragem de fazer. Porque às vezes a pessoa é um pouquinho tímida no relacionamento, mas ela abre negócio, ela cresce, ela casa, ela prospera. Ela vai em frente. Entende? Às vezes um falador demais, muito assim, ele não vai. Entendeu? Então quando diz esse tímido, é aquele, o sem coragem. Então o que não tem coragem não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. O que não tem coragem. Né? Os tímidos não herdarão. Agora, entenda bem. O Gideão teve coragem. Amém? No meio de que, olha, todos os israelitas se esconderam nas cavernas. Se esconderam. Vamos lá, o 3 diz assim, ó. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região do leste deles as invadiam. O que o inimigo fazia, gente? O que o inimigo fazia? Os inimigos de Israel nessa época. E eles temiam muito e se escondiam, porque eles eram fortalecidos. Então, quando eles plantavam, na época da colheita, os inimigos vinham e roubavam tudo que eles estavam ali, para sobreviver e para enriquecer. Mas eles poderiam lutar contra aquilo, né? Poderiam lutar contra aquilo, né? Eu sei do que eu estou falando. Eu atendi e falei com algumas pessoas, até em relação a essa parada aí de Covid, e eu disse para algumas pessoas, ó, não deixa esse fulano aí ficar pior, dá um jeito logo, não deixa piorar, porque a gente tem mania, não, na hora que tiver no último leva para o hospital, pode ser tarde demais, dá um jeito aí, vamos embora. Então todo mundo que vem até a mim, em outros assuntos eu falo, reage, arregaça as mangas, você pode, Deus te escolheu, Deus te levantou, sim ou não? Às vezes chega alguém aqui, sempre chegou, mas o fulano não acredita, ou não acreditar em mim, ou acredita em você. Você pode dar certo, você pode chegar lá, as coisas vão acontecer, amém? Amém, minha gente? Vou falar um negócio aqui, eu não sou Deus, depois não me cobrem, ok? Mas eu creio que nessa epidemia, ninguém desse ministério nosso vai se perder em nome de Jesus. Não vai morrer em nome de Jesus. Amém? Hoje a minha esposa falou, amor, a fé que Deus nos ensinou e que nós ensinamos à igreja, hoje, na epidemia, está fazendo toda a diferença. Toda a diferença. Entende? Às vezes você pensa que a fé é só para uma coisa sobrenatural, invisível. Não, é óbvio que é. Sim, também. Mas a fé é para as coisas visíveis. Quando eu disse que eu orei pela minha esposa e lutei por ela, para ela viver, eu estava agindo a minha fé. Quem entendeu aí? Eu não estava aceitando aquilo ali. Não, eu vou reagir. Vou explicar a você. Eu creio que eu vou ter a minha casa bem bonita com a cozinha gourmet. Com a cozinha gourmet, com a área gourmet. Com piscina. Legal. O sobrenatural. Eu venho de uma família pobre, não tenho grana, né? Poxa, só... Isso é impossível. Deus pode te dar uma casa dessa de maneira sobrenatural? Sim. Sim. Ele pode usar alguém e te dar uma herança, alguém, não era para você herdar, mas Deus fazer você herdar, alguém chegar e te entregar. Eu já vi testemunho assim, inclusive, oh meu Deus, deixa eu experimentar esse, alguém me dá uma casa dessa assim, toma pastor, o Senhor é uma bênção na minha vida, aleluia, eu recebo, né? Amém? Tem alguém que recebe assim aqui? Diga amém. Em casa? Diga amém. É isso aí. Mas qual é a maneira que Deus vai realizar isso na minha vida? Apesar de eu ter vindo de uma família pobre. Como? Crendo.
dizimando, ofertando, trabalhando, lutando, aproveitando as oportunidades e criando as oportunidades. E vencendo no meio de uma epidemia que está todo mundo falindo, por exemplo, né? Está todo mundo sendo mandado embora da empresa, mas eu vou continuar aqui. Se me mandar embora por causa da epidemia, quando voltar, Deus vai me dar um emprego melhor, porque essa é a minha fé. Deus tem me levantado para isso aí. Quem pega isso aí? Você que tem em casa aí. Amém? Deus te levantou para você viver o quê? O sobrenatural. Mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Cooperadores com Cristo. O que isso quer dizer? Cristo faz a parte dele e eu coopero com a minha. Por isso que o texto diz, nós somos cooperadores com Cristo. Amém? Eu tenho um grupo de pastores e aí eles botam lá, gente, ora pelo fulano. Eu estou num grupo de pastores aí de outras igrejas, né? E eles dizem assim, ora pelo fulano que ele está com Covid. Toda hora eles botam alguém. Aí eu penso assim, né? Igual uma moça, ela mandou uma mensagem para mim de fora do estado aí, internet. E ela falou, pastor, ora por mim. Eu estou com falta de ar, não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro. Estou com febre e tal, ora por mim. Aí eu botei assim, pode ter certeza que eu vou orar. Mas você já procurou um médico? Vocês acreditam que ela não me respondeu até hoje? Ela não gostou da minha resposta. Eu falei, mas você já procurou um médico? Entende? Pastor, mas Deus não cura. Tinha vários coxos e doentes e aleijados em volta do tanque de Betesda. Jesus curou quantos lá? Quantos que Jesus curou lá? A Bíblia diz que tinha uma multidão de doentes naquele local. E eu visitei, tá? Quando eu fui em Israel, o tanque de Betesda, eu fui lá, né? Só não encontrei o paralítico de 38 anos. Mas eu fui no tanque. Fiquei andando, eu falei, caramba, Thalita, foi aqui. Amor, foi aqui, né? Só um foi curado. Pastor, por que Deus faz isso? Eu não sei, Ele é Deus, né? Ele é Deus. Amém? Você vê aí? É Deus que faz. E aí, pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Aqui, olha para mim. Não aceite que o diabo roube a sua vida e os seus sonhos. Lute por ela. Cuidado com os roubadores de sonho. São aquelas pessoas pessimistas, que não se posicionam, que não são firmes. Cuidado, tá? Porque elas são envolventes. E ela vem com um papinho mole para você de centro-esquerda. Do centrão aí, vai, não vai. Tipo Geraldo Alckmin e tal. Uma coisa assim, né? E pá, aquele papinho. Meu irmão, cuidado. A Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Amigão, para com papo de cerca Lourenço para mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Nem adianta vir de papinho furado, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. E Ele vai cuidar. Outra coisa, não sofra por questões no futuro. Ai, como é que vai ser? Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos. A Bíblia diz, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Amém? Ele disse, não se preocupe com o dia da manhã, porque os pássaros e tal. Aí ele dá aqueles exemplos, e ele vive porque o Pai dá para ele viver, papapá. Alguém está pegando aí? Sim ou não? Amém? Caramba. Acampavam na terra, versículo 4, e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado. Nada. Olha para mim, João 10:10, né? O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Esses inimigos de Israel era a representação real do diabo. Olha, não deixava gado, não deixava nada. Levava tudo, e o que não levava eles destruíam. Os inimigos. Amém? Quem entendeu aí, diga amém.
Ó, eles subiam, verso 5, trazendo os seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, os inimigos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Olha a situação que Israel se encontrava. Vamos ao outro versículo, rapidinho. Por causa de Midian, dos midianitas, os inimigos, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. É mole? No verso 1 diz o quê? Que eles começaram a perder e perderam, por quê? Porque eles já não obedeciam a Deus, já não queriam viver de acordo com a palavra de Deus. Aí depois lá, 6 versículos, 5 depois, aí eles veem que estavam empobrecendo e perdendo tudo, aí eles resolvem clamar por socorro ao Senhor. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Vai esperar perder tudo? Vai esperar perder família, perder esposa, perder marido? Não vai mudar suas atitudes logo? Vai esperar perder dinheiro, perder paz? Vai viver uma vida de mentira, de engano? Vai enganar a esposa, vai enganar o marido, vai mentir, vai roubar? Vai viver uma vida dúbia? Até quando? Como diz a Bíblia, cocheareis 2 pensamentos. Jesus disse, não tem como agradar 2 senhores. Até quando você vai viver uma vida mais ou menos, um dia eu estou na igreja, um dia eu estou firme, outro dia eu não estou? Não, é tudo ou nada, parte para o tudo. Porque sem Deus você vai ver que é nada, porque eles perderam tudo. Tudo. E quando eu digo tudo, não é grana só, é paz, é saúde, é tudo. Vocês estão me entendendo aí? Glória a Deus. Passa lá para o capítulo 2, agora. Já vou terminar, acho, não sei, não se empolga não, tem mais coisa para eu falar. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, capítulo 2, verso 1, a Boquim, e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. A aliança lá de Abraão, Isaque e Israel. Amém? Jacó. Amém? Olha só que interessante. Deus começa a falar com o povo, né? Deus começa a falar e ele lembra. Olha, eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, com seus antepassados. E essa aliança eu jurei que não quebraria essa aliança. Então ele estava preparando um povo e dizendo assim, olha, eu vou levantar um corajoso. Está no meio de vocês aí. Eu vou levantar um que não se dobrou, que não desistiu. Entende? Mas antes disso ele começa a dizer, olha, eu fiz uma aliança e vou cumprir. Pastor, e essa aliança está com a gente? Foi estendida até a gente através da morte e da ressurreição de Cristo. Jesus nos conectou. A aliança perfeita. Através de Jesus a aliança está sobre a nossa vida. A igreja é privilegiada, né? Pelo que eu estudei, né? Quando eu fiz o seminário, pelo que eu estudei, e é o que eu acredito, tem outras vertentes aí, mas é o que eu acredito. A igreja é tão privilegiada que nem a tribulação vai viver. A gente vai ser arrebatado antes, é o que eu creio. Acho que vai ser o maior milagre, a Bíblia diz isso. E os caminhos estão indo aí. Todo dia, pesquisa lá, todo dia eu vejo alguém dizendo, alguém importante no mundo, é preciso um governador mundial. O coronavírus mostrou que precisa de uma constituição mundial, de uma nova constituinte mundial. Um governador para governar o mundo inteiro. É o espírito do anticristo já orquestrando, já tem um palco sendo preparado. Quem diria, né, que a gente ia chegar nisso, né? Estamos chegando. O pessoal está disperso aí. Aí eu fico vendo gente no Facebook, na internet, querendo dar lição de moral. Não resolveu a própria vida. Quer dizer se eu estou certo, se eu estou errado, se o cristão está certo ou errado. Sabe nem do que está falando.
Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. É só ver, é só olhar. É ou não é? Fico olhando assim. As pessoas não estão acordadas. Vamos lá? O verso... Não, volta no 2 ali. No 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram? Deus está perguntando, por que vocês não me obedeceram? Ele está dizendo assim, olha, seria mais fácil, vocês não estariam passando por isso aí. Você já viu alguém afastado da igreja, do evangelho, que se deu bem? É difícil, hein? E ainda que se dê bem aparentemente, meu irmão, depois dessa vida carnal, como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Eu tenho um tio meu que faleceu aí, em Minas, eu até falei, né, que diz que foi de Covid, pode ter sido, ou não sei. É o único caso da cidade, o único que morreu. Isso que eu tenho um pouco de dúvida. Sei lá. Mas tudo bem, não importa, né? A filha dele perguntou para minha irmã, para Viviane, poxa, que é a minha prima, né? O que o Rogério acha assim? O que aconteceu com meu pai depois que ele morreu? A minha irmã, puxa vida, isso é um assunto assim, né? Você vê que na hora que chega a morte a pessoa está preocupada. Para onde meu pai foi? Para onde o meu irmão foi? Para onde meu tio foi? A Bíblia diz o quê? O homem vai morrer uma só vez e depois vem o quê? O juízo. Depois vem o juízo. Pastor, o que isso quer dizer? As minhas atitudes enquanto vida eu tenho, que vai me levar para a salvação eterna ou para a morte eterna. Se a minha vida está em Deus ou não. Então Deus falou assim, por que vocês não me obedeceram? Vamos lá, o próximo versículo 3. Portanto, agora lhes digo, que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha o que Deus está dizendo, olha, já que vocês decidiram não me servir, virar as costas, então agora eu vou deixar os inimigos ser uma armadilha para vocês. Vocês escolheram. Não foi eu que me afastei de vocês, foram vocês que se afastaram de mim. E hoje quantas pessoas estão se afastando de Deus? E aí, pastor, cabe a gente sempre com uma desculpa, sempre com uma coisa que o pastor falou isso. É porque o meu casamento deu errado. É porque o meu filho, mas é porque eu não tive tempo. Mas é por causa disso, por causa daquilo. Entende? Amém? Glória a Deus. Agora, quando você serve a Deus, você é abençoado. Né? Deus muda a história. Onde você chega, Ele favorece. Às vezes vem uma dificuldade ou outra, mas Ele favorece. Quer ver? Coisinha simples. Essa semana eu fui comprar um negócio no Carrefour com a minha esposa. Cheguei lá, e aí a pessoa virou e falou assim, aí deu lá o preço e tal, já estava fechado já estava fechado. Caraca, eu vou dar a dica, o pessoal vai fazer isso. Então, vamos lá, agora eu vou falar. Só que a minha esposa tinha ligado para a Michele, que trabalha lá no Carrefour, e perguntado, oi Michele, sabe se tem isso aí e tal? Está num precinho bom? Aí ela olhou lá, tá num preço bom aqui, e mandou até a foto para minha esposa, pode vir comprar. Aí quando nós chegamos assim, uma moça foi atender a gente, aí a minha esposa, não, é que uma conhecida nossa que trabalha aqui, informou que estava na promoção e tal, e aí, ela falou, foi comigo. A Michele falou comigo, mas ela já tinha dado o preço para a gente, a moça, tratou a gente muito bem, inclusive, já tinha entrado e tal. E aí ela virou e falou, mas o que vocês são dela? Aí minha esposa falou, nós somos pastores dela. Aí ela falou, não brinca, vocês são os pastores dela?
Caramba, ai, que legal, ela fala aí de vocês e tal. Sei lá, conversou lá com a minha esposa. Pô, que legal, bacana. Olha, tá vendo aqui? Eu posso fazer isso. Eu vou dar esse desconto para vocês aqui, só porque vocês são pastores da Michele. Aí me deu um desconto de R$50. Glória a Deus. Dorme com esse barulho aí, Satanás do inferno. 50 prata. Quem quer 50 a mais no teu bolso aí? Aí, coisinha simples. Aí ela ora por mim, eu sou desviada. Minha esposa, oro, claro. Ai, meu Deus, eu não aguento essa vida, esse mundo e tal. Minha esposa foi e orientou ela. Não, vamos orar. Uma moça muito simpática, inclusive. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus vai cuidando da gente nos mínimos detalhes. Entende? Ele vai criando situações quando a gente obedece a Ele. Né? Vocês estão me entendendo? Amém, glória a Deus. Amém. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Ficaram tristes. Né? Não queriam ouvir isso. Eles queriam ouvir dizer assim, ó, vocês pintaram e bordaram e agora eu vou fazer vocês vencedores. É isso que eles queriam ter ouvido. Né? Glória a Deus. Amém. Onde é que eu estou? Verso 2, né? Isso. Não. Bota lá no capítulo 7 agora. Isso. Agora? Isso. Legal. Deixa eu ver aqui onde eu vou ler. Só um minuto, que eu marquei. Versículo 1. 7:1. De madrugada gerou Baal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian, dos midianitas, estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. Vai, próximo. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Afinal, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Quando Deus chamou Gideão, o que Deus falou para Gideão? Deus falou para ele assim, olha, homem valoroso, vai tu nessa tua força. Homem de valor, homem valente, vai tu nessa tua força. Então Deus olhou para Gideão, por quê? Por que Deus olhou para Gideão? Porque quando Deus olhou para Gideão, Deus viu que Gideão pegou toda a colheita dele e foi amassar o trigo no lagar. Lagar era lugar de amassar uva. Mas Deus viu que Gideão olhou aquela situação de vergonha, de roubo que estavam fazendo, e ele disse, eu não vou perder isso. A minha parte eu vou garantir, eu vou lutar por ela. Estou falando de lutar desde o início, de acreditar, de ter fé. Então eu vou lutar por isso. Então agora o anjo, Deus envia o anjo, o próprio Deus, e ele diz, olha, você é um homem valoroso, um homem valente. Então Deus já estava dizendo para ele, olha, eu vou levantar você para ir contra os inimigos. A Bíblia diz que Gideão na hora falou, não, se o Senhor fosse conosco, a gente não estava passando essa situação de vergonha que a gente está passando. Porque os meus pais me contaram dos seus feitos. Olha o que Gideão fala para Deus, para o anjo. Contou que o mar se abriu, e para a gente está fechado. Você vê que ele era o quê? Um camarada o quê? Focado. Ele estava argumentando e dizendo, olha, se o Senhor fez no passado, então por que o Senhor não faz agora? Então Deus não escolheu Gideão só porque olhou para ele e achou ele bonito, rico, que ele não era, ou tinha uma aparência, não. É porque ele olhou a atitude dele, esse cara decidiu a não perder para os inimigos como o restante está escondido nas cavernas.
Enquanto todos estavam nas cavernas, escondidos dos inimigos, Gideão estava lutando pela parte dele, dizendo: ninguém toca no que Deus me deu. Então Deus só vai te usar na hora que Ele vê que você está decidido e determinado a vencer. Quem me entende aí, diga amém. Amém? Aí passa, e Deus vai falando com ele, conversando com ele. Aí chega aqui no capítulo 7, versículo 1 e 2. Deus já tinha levantado ele para livrar o povo. Agora ele tem o quê? 32 mil soldados junto com ele. Agora ele olha aquele monte de soldado e diz: 32 mil são mais de 100 mil inimigos. Você lembra, no início quando eu comecei a ler da mensagem? Você lembra que eram como gafanhotos os inimigos? Eram muitos inimigos. Então eram muitos, eram mais de 100 mil. Então ele olhou 32 mil. Pô, legal. Deus falou assim, ó: manda os covardes e os medrosos saírem. Esses eu não quero comigo. Está escrito desse jeito. Eu não vou ler, senão vai demorar mais. Não quero os covardes e os medrosos contigo aí. Grita aí e fala: quem não tiver coragem, sai da fileira. A Bíblia diz que 22 mil saíram, assumiram: eu não tenho coragem. Agora você que está me vendo, você vai decidir. Vai ficar acuado, esperando morrer de Covid, com medo? Vai morrer. Que é isso, pastor? Vai se acovardar? Vai ficar escondido e dizendo: ai meu Deus, eu não estou dizendo para você sair por aí pegando e transmitindo nada. Eu só estou dizendo, como é que está a tua mente? Como é que está? Quer ver? Que eu quero falar com vocês aqui. Só um minuto. Eu tenho um texto aqui. Lá em Jó, não precisa abrir não, deixa que eu leio. Vou ler aqui para vocês. Lá em Jó, capítulo 3, diz assim, ó: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Jó falando, antes de acontecer tudo aquilo com ele. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei. Tem um monte de gente assim hoje em dia. Mas veio sobre mim a perturbação. Então está escrito aqui, ó: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e acabou acontecendo na minha vida. Olha para mim aqui. Jó está dizendo assim, olha: o que eu temia me sobreveio. Sobreveio o quê? Perdeu todos os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a paz. O que ele mais temia acabou acontecendo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus está falando para você não temer essa noite. Deus está falando que Gideão teve coragem, para você ter coragem. Para você não ficar temendo, oh meu Deus, ai, vai acontecer. Se cuida. Eu não estou dizendo para você não se cuidar. Mas não fica neurótico, porque está sujeito você ficar maluco ou se suicidar. Se não morrer dessa doença, vai morrer sei lá, de problemas emocionais. Ah, tem gente que está mais tranquilo, mas a maioria está apavorada. Entende? Se vê Globo então e vê Jornal Nacional, meu irmão, aquele William Bonner é direto, né? É Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, o tempo inteiro. Fica em casa, morreu tantas pessoas e tal, o tempo inteiro. Você fica como? Você fica desesperado, né? O que eu mais temia me sobreveio. Cuidado, porque o que você mais teme pode vir sobre você. Está escrito. Jó disse isso aqui: o que eu mais temia me sobreveio. Olha para mim. O temor vai atrair aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Né? Agora, não subestime a doença. Não subestime nada, senão você vai ser provado.
Volto a dizer, não estou dizendo que não existe, nem que não mata, nem que nada. Não estou dizendo nada disso, nem que... Enfim, eu só estou dizendo assim, Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Para de ficar neurótico. Se calma. O que é que diz a Bíblia? Deus disse o quê? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Vocês estão desanimados, diga amém. Está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, dos 32, 22 já diz: eu sou covarde, não quero, sai da fila. Gideão, olha, 10 mil, opa, 10 mil, show de bola. 10 mil pessoas. Beleza, vai comigo e tal, nós vamos ganhar, Deus é com a gente. Agora, Deus vira para ele e fala: leva lá para a beira do rio. Isso, manda eles beberem água. Isso. E aí eu vou te dar a direção. A Bíblia diz que alguns se abaixaram e beberam como cães, lambendo a água, né? Abaixada assim. E outros, os 300, eles pegaram a água assim e beberam, olhando se o inimigo estava vindo, estavam atentos para a guerra. Quem pegou aí? Amém? Então, quando Deus olhou dos 10 mil, só 300 olhando, Deus falou: é melhor 300 focado com meu filho Gideão do que 10 mil dando mole. Os que estavam com medo saem. Os que não eram precavidos também saem fora. Os que não tinham estratégia saem também. Mas os atentos, os focados, os valentes, os que querem, os que decidem, esse continua. Esse vai contigo. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou finalizar. Sério mesmo. Vou finalizar. Glória a Deus. Aí o versículo 19. 19. Olha o que Deus vai falar para Gideão. Estou adiantando a história. Se você está com medo de atacá-los, Gideão, olha o que Deus diz para ele. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que coisa bacana. Que coisa legal. Se você está com medo de atacá-los, Gideão, olha a instrução que Deus dá. Desça ao acampamento com seu servo Pura, era o nome dele, um companheiro, né? E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Olha aqui para mim. Eu vou terminar. Olha aqui para mim. Eu dividi aqui em 3 situações do Gideão. Número 1, Deus trabalha com os valentes. Falei desde o início, sim ou não? Número 2, Ele instrui e direciona. É o que Ele está fazendo o tempo inteiro aqui com o Gideão. Ele instrui a gente e direciona. Ele direciona. Muitas vezes a gente faz o errado, mas fala a verdade, sabendo. Sim ou não? Sabendo que Deus dá a direção. E depois eu vou falar o terceiro aqui. Me lembra aí de eu falar o terceiro. Então ele e o seu servo Pura, era o nome do servo, tá? Ou Purá, desceram até os postos avançados do acampamento. Eu estou lá no versículo 19, 18. Não, que eu não estou enxergando muito bem. Está amarrado. Me ajuda aqui, amor. Caramba, 10 eu li 18. Está amarrado. Isso. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Verso 12 agora. Os midianitas, os amonitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale.
eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Eram muitos inimigos, assim como se não pode contar a areia da praia. Gideão estava sem saída, né? Também não se podia contar os seus camelos. Vamos lá. Gideão chegou bem no momento em que os homens estavam contando seu sonho a um amigo. Vocês lembram aqui, no versículo 10 que eu li, que Deus virou para ele e falou: vá até o acampamento dos inimigos. Lá você vai ouvir alguma coisa. E quando você ouvir isso, você vai se encher de coragem. Agora o texto vai dizer o que ele ouviu. Olha bem, ouve bem. Aí, Alan Mendonça. Olha o que ele ouviu. Ele chegou assim, né? Eu imagino, né? Atrás lá dos arbustos, em algum lugar lá e tal. Gideão, junto com o seu amigo, né? O seu servo. Chegou do lado, se escondeu e ele ouviu os soldados conversando e contando um sonho. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingia a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. É isso? Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa. Ouve bem, gente. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Estou arrepiado aqui. Estou arrepiado, sério. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Gideão agora vai lá, ouve isso, o sonho deles. Você vê que a fama de Gideão já tinha chegado lá. E olha o sonho que Deus deu para os inimigos. E fez com que os inimigos contassem para o Gideão ouvir e se encorajar. Olha que legal, né? Eu já falei, mas eu quero repetir esse pedacinho, ó. O sonho dizia assim, ó: um pão de cevada vinha rolando. Você sabe o que é isso? Parece uma coisa esquisita, né? Mas eu imagino que era um pão gigante. Vinha rolando, rolando, e destruía ali o acampamento dos inimigos, os midianitas. Era o sonho que eles tiveram. Mas sabe o que eu descobri? Que pão de cevada, quem comia pão de cevada, escuta bem, eram as pessoas pobres. Entendeu? Quem pegou aí? Quem era rico comia, era aquele pão, né, emplastado, né? Quem era rico comia aquele pão de trigo com fermento, pão parecido com o que a gente come. Mas os pobres comiam pão de cevada. E aí você vai entender a revelação do sonho aqui. Quando eles falaram assim, ó, contando o sonho: eu sonhei que vinha um pão de cevada rolando e destruía as tendas do acampamento. Aí o outro responde e diz assim: com certeza essa é a espada de Gideão. Quem pegou aí? Sabe por que eles falaram isso? Porque foi o pobretão que Deus levantou para destruir os midianitas. Quem entendeu aí? Isso não é bacana, gente? Sim ou não? Hã? Ele não sonhou com pão de trigo. Quando eles falaram pão de... né? Não é de trigo, é um pão de pobre, vamos dizer assim. É um pão que os improváveis comem. Tem algum improvável aqui? Em casa tem? Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus levanta quem não serve para nada para a sociedade. Eles discerniram que não era um rei forte e famoso, porque senão o pão no mínimo seria de trigo, que ia estar rolando e destruindo, né? Eles discerniram: esse pão aí só pode ser o Gideão. E Deus colocou a espada na mão dele para destruir a gente. Aí a Bíblia diz, ó, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação,
adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou. Ele se encorajou. Amém? Deus falou com ele ali através do sonho dos inimigos. Deus falou com ele: eu sou contigo, rapaz, vai lá. E Deus está falando comigo e contigo hoje: eu sou contigo, não temas. É você mesmo, que ninguém dá nada. É o pãozinho de cevada. É o que não tem trigo e nem fermento. É o que pobre come. É o que não tem valor come. É você mesmo, Gideão. Então, quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou. Isso aqui eu estou falando encorajado, né? Encorajado ele gritou: levantem-se. O Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Ele falou para o povo: levantem-se. Deus está falando para mim e para você que está em casa e o pessoal que está aqui. Porque o Senhor entregou a vitória na minha mão e na sua mão. Pode se levantar. Porque o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Gideão, Ele levantou eu e você, e levantou para dar vitória. E qual é o final da história, pastor? Eles venceram os midianitas. Uma confusão veio sobre eles, e eles lutaram um com o outro. Amém? E agora eu vou ler o terceiro aqui, que eu falei, mas eu já falei, que Deus levanta os improváveis. Deus trabalha com os valentes. Tem algum valente aqui? Diga amém. Em casa tem algum valente? Diga amém. Ele instrui e direciona. Instrui, de instrução e direciona. Tem alguém instruído? Diga amém. Então ele te dá a direção. E ele levanta os que são improváveis. Amém? Os que comem pão de cevada. Amém? O que ninguém dá nada. E realmente os midianitas perderam, os inimigos perderam. O inimigo vai perder na sua vida em nome de Jesus. Amém?